Boa tarde, senhores, tudo bem? A gente está começando mais um episódio aqui do carro do Johnny, o episódio 26, onde a gente vai falar nesse episódio 26 aqui a respeito do pé de coluna e que a gente mostrou aí no vídeo passado. Eu não sei mais ou menos, mas eu acredito que seja no vídeo 21 ou 22 que eu optei por tirar esse pé de coluna fora. E vocês viram que primeiro, a princípio, eu cortei aqui esse ponto e depois eu tirei ele por completo. É aqui que foi feita a emenda dele, que eu cortei ele nesse ponto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui mais de perto para vocês. Eu cortei ele aqui e fui abrindo aqui nessa direção até lá embaixo. Tanto que aqui por trás a gente consegue ver a marca do corte. Porque a minha intenção era só refazer essa parte da frente, não era fazer toda a peça. Mas depois eu optei por tirar tudo e refazer ela por completa fora. Então aqui ficou bem melhor a peça e a gente está preparando ela aqui para colocar no lugar. Eu já soldei aqui a porca que vai segurar esse parafuso, que é o parafuso que segura o braço aqui o braço do capô. Eu tenho alguns desses parafusos aí das nossas andanças procurando peças, então dá para substituir aqui esse parafuso, senão a gente teria que improvisar alguma coisa dessa forma. Beleza? Eu também fiz mais um reparo aqui embaixo, coloquei mais esse pedaço de chapa aqui, que ele vai ser soldado naquela parte que a gente colocou no carro, que faz parte da caixa de roda. Eu fiz essa soldagem desse pedaço aqui para dar mais resistência lá, e a gente tem mais uma parte para fazer a soldagem lá na carroceria do carro. O procedimento que eu falei na semana passada que a gente ia estudar para colocar aqui por dentro da peça, a gente vai aplicar aqui dentro o Converfer e não vai pintar com Primer PU. Aliás, a gente vai pintar com Primer PU depois. Então eu vou aplicar o Converfer aqui dentro e depois eu vou aplicar um Primer PU. Eu só não vou aplicar o Primer PU nessas partes aqui, ó, que é onde a gente vai ter os pontos de soldagem. Nesses trechos aqui eu vou procurar fazer com tinta de zinco. Só nas abinhas aqui, porque a tinta de zinco permite a soldagem e não estraga, e ela vai ficar protegendo essa parte aqui que vai receber a soldagem. Beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai tratar aqui da parte da colocação do pé de coluna. A gente também vai limpar algumas partes do carro e tentar fazer o emborrachamento lá do porta-malas na parte de baixo, para a gente poder continuar aí no trabalho do carro, para baixar ele e poder trabalhar na parte da frente. Como a gente vai aplicar o Converfer por dentro do pé de coluna, e eu procuro sempre aplicar o mesmo o produto em todas as partes necessárias. Como a gente vai ter que fazer um bom tratamento aqui por dentro do carro no assoalho, então eu já optei aqui por limpar. O Diegão tá ali lavando aquela parte, a gente está usando um pouco de thinner e com a lixa, e aí vai tirando essa tinta. Então, como a gente vai aplicar o Converfer lá no pé de coluna, a gente vai aplicar aqui também para fazer o serviço de uma única vez e aplicar o produto numa única etapa. Quando eu comecei a fazer o meu Passat Dacon, eu procurava bastante informações a respeito do processo de restauração, tratamento, pintura, todo o processo aí para fazer deixar o carro novo. E eu encontrava muitas fotos, mas do registro, fotos daí do registro da restauração de carros, de preparações, mas eu não encontrava informações a respeito daquilo que estava sendo feito, como por exemplo, aquilo ali que o Diego está fazendo. Ele está limpando aquela parte para tirar essa tinta. Por que a gente está fazendo isso? Ontem a gente lavou toda essa parte aqui do assoalho com ferrox, e ele cria uma camada em cima meio grudenta, então você tem que limpar depois para poder aplicar os processos, aplicar os produtos. Aqui, por exemplo, é uma parte meio grudenta. Então essa ferramenta aqui, quando a gente começou a limpar, o que acontecia era isso aqui, ó. Obrigado, Diego. O que acontecia? A tinta preta vai saindo. Se ela sair assim, tão fácil, se eu aplicar qualquer produto em cima,
não vai ter uma boa aderência. Se eu aplicar o wash primer aqui em cima, ele vai ter uma aderência em cima dessa tinta preta, mas ela não tá com uma boa aderência na chapa. Então, menos dias ou mais dias, todo o trabalho que a gente aplicou aqui a gente vai perder. E esse tipo de explicação a gente não tinha. Eu não tinha na época que eu fiz o Dacom desse procedimento, desse processo. Eu vi apenas as pessoas raspando para que a chapa chegasse nesse estado. Mas eu não sabia por que ela era raspada dessa forma. E agora a gente sabe. Então eu pelejei bastante, eu procurei bastante informação. E na maioria das vezes eu não encontrava as informações que eu precisava para fazer o processo mais rápido. Então a gente ficava naquela coisa de tentativa e erro. Hoje a gente consegue mostrar para vocês o processo, como é que é feito, porque eu já apanhei bastante, já batalhei bastante para conseguir esse tipo de informação. Se essa tinta preta não sair, não tem problema nenhum. Se ela estiver bem fixada, não tem problema nenhum. Em partes de peças originais, como no caso desse carro aqui, o painel dianteiro, o painel traseiro, são peças originais. A tinta preta que tem em cima não sai. Pode aplicar o thinner, passar o thinner, um pano com thinner em cima, que a tinta preta não sai, porque ela foi bem aplicada e foi bem feita. Mas nessas peças paralelas, a maioria das vezes, essa tinta preta sai. Então, para a gente ter uma boa aderência dos materiais que a gente vai aplicar aqui, tem que tirar ela, para que a gente consiga um bom resultado. Outra coisa que a gente descobriu aqui também na limpeza é essas partes aqui, ó. O assoalho, ele vem até aqui. Isso aqui é a parte do assoalho que o pessoal comprou e colocou. Daqui para cá, ó, esse reparo e esse reparo são partes que faltava e foi remendado aí, colocado as partes de chapa em cima para complementar o assoalho que faltava. Essa peça aqui é uma peça que ela sai. No caso aqui, a pessoa fez a peça inteira e colocou no lugar e ficou um bom trabalho. Ficou funcional aqui? Ficou, mas eu particularmente não faria desta forma. Quando a gente compra esses assoalhos, eu tiro ele fora, eu desmonto todas as peças que vem nele. Eu alinho no lugar, monto só o assoalho. Depois eu venho montando as peças. Aqui embaixo tem um reforço, mais pra frente, não sei se nesse vídeo, mas em outros vídeos a gente vai mostrar. Aqui embaixo tem um reforço, aqui embaixo tem um outro reforço. Eu tiro todas essas peças, monto o assoalho no lugar, para depois colocar essas peças no lugar. Porque vem tudo fora de medida e elas não combinam com o carro. Então ficam uns vãos enormes, onde possibilita a entrada de água. E aí todo o trabalho que você fez, mais pra frente você vai perder. Outra peça também que eu tiro fora é essa peça aqui, ó. Se a do carro, que vier no carro, tiver bem melhor, eu tiro do carro. E se precisar de algum reparinho nessas abas aqui, por exemplo, eu refaço esses pedaços. Eu tiro, mas eu tiro a do carro, refaço, tiro essa fora e coloco a do carro. A que vem do carro original é muito melhor, muito mais alinhada. E principalmente essa parte aqui, onde corre o trilho do banco, é muito mais justa e muito mais certa. Essas peças aqui geralmente vêm com defeito. E para encaixar o banco aqui no lugar é um trabalho bem complicado e bem penoso, vamos dizer assim. Então essa peça aqui, ela costuma dar bastante trabalho. Eu não testei ainda. Depois que a gente limpar tudo aqui, eu vou pegar um banco do meu carro e vou testar aqui para ver como é que o banco está se comportando nesse trilho e nesse trilho aqui. Para ver se ele está fora de medida, para ver se o banco está correndo aqui dentro certinho. E se mais para frente o Johnny não vai ter problema. Se a gente já identificar alguma coisa aqui, provavelmente seja essa peça. Mas se tiver na distância dos trilhos aqui, entre um e o outro, que não deixa o banco encaixar, a gente já procura resolver essa parte agora, que dá tempo de resolver ainda. Então depois que a gente limpar aqui, eu vou pegar um banco, vou testar os dois lados, para a gente saber se essa parte aqui tá, se essas duas peças estão na medida e foram colocadas certo, e elas podem ficar aqui, ó. Aqui também é um outro reparo, uma outra peça, um outro pedacinho que foi reparado aqui, ó, colocado. Parte que o assoalho geralmente ele vem até aqui essa altura, e essa parte que devia estar podre, então a pessoa fez o reparo aqui e colocou no lugar. Eu particularmente, se fosse quando essa peça aqui, todos esses assoalhos foi trocado, eu calçaria as laterais aqui com um pedaço de ferro, um cano ou uma barra. Eu tiraria o assoalho por completo fora e refaria o assoalho fora, reparando todas as partes para que ficasse dentro da medida, porque eu tenho o manual da carroceria, então me mostra todas as medidas. Eu particularmente faria dessa forma. Então todas essas partes aqui na frente a gente poderia construir como se fosse uma peça só e não ficando esse monte de pedaços
que foram refeitos. Aqui, por exemplo, ó, tem um pedaço que vem até aqui, daqui é outro. Aqui na lateral tem um outro pedaço e eu não faria dessa forma. Aliás, eu iria sugerir para o dono trocar as duas caixas de roda para que ficasse um trabalho mais fácil e mais perfeito, vamos dizer assim, com as duas peças novas. Mas isso foi feito muito tempo atrás, o carro não era do Johnny e na época a pessoa optou por fazer dessa forma. Esse é o trabalho que eu faria, mas cada um trabalha do jeito certo. Tá mal feito? Não tá mal feito. Como eu sempre tenho dito aí nos vídeos passados, o erro aqui foi que não foi tratado as peças e elas se enferrujaram, e agora a gente tem que fazer todo esse tratamento para que a gente consiga recuperar toda essa parte e não perder todo o trabalho que foi feito aqui e não ter uma demanda de custo aí que pro Johnny agora que é desnecessário. Eu disse no começo desse vídeo, no vídeo da semana passada, que eu queria aplicar o produto aqui por dentro e trabalhar na parte traseira lá do carro por baixo, aplicando emborrachamento. Eu acho, eu não tenho certeza ainda, mas eu acho que nesse vídeo a gente não vai conseguir fazer essa parte do emborrachamento que eu falei que ia fazer lá atrás. Por quê? Quando eu comecei a limpar aqui essas partes, eu percebi algumas coisas que eu vou ter que dedicar um pouco mais de tempo para poder resolver todos os problemas que tem aqui. Por exemplo, essa parte aqui que é o trilho do banco, certo? Foi soldado aqui, mas aqui ó, não tinha solda nenhuma, só estava encostado. E na hora que eu fui limpar, eu puxei a parte aqui para poder limpar. Então não tem ponto de solda aqui. Esse lado aqui é a mesma coisa. Daquele outro ali, esse aqui tá solto e aqui tem um fiozinho de solda, mas a grande maioria dele tá solto. Eu também percebi que aqui no canto existe um ponto podre que eu não sei como que eu vou fazer aqui ainda para resolver esse problema. Eu não sei se eu vou tirar essa parte podre aí, conseguir fazer um ponto de solda, alguma coisa assim, mas eu não sei o que eu vou fazer aí para poder resolver esse problema. Outra coisa também que eu percebi aqui, tem um furinho aqui ó, tem que refazer um ponto de solda aqui para tapar esse furo, para poder não ficar esse furo aí, não tem infiltração por ele, nem ele ser um ponto frágil para uma possível trinca, seja lá o que for mais para frente. Certo? Eu vou dar uma pausa aqui e vou ali do outro lado do carro para mostrar para vocês também uma outra parte. Nesse trecho aqui ó, isso aqui é o suporte da coluna de direção. Nessa parte aqui embaixo, eu não sei se eu vou conseguir movimentar para vocês verem. Tá quebrado lá embaixo ó. Deixa eu tentar ver aqui que talvez seja mais fácil. Esse ponto aqui embaixo, bem aqui assim ó, tá quebrado. Eu vou ter que fazer um ponto de solda ali para também poder resolver aquele problema ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui por baixo. Ali o trinco ó, tá quebrado aquela parte. Eu preciso soldar ali por baixo para que isso aí não fique vibrando e não venha quebrar mais para frente. O Johnny pode estar dirigindo o carro, escutando algum barulho estranho por baixo e nunca vai saber realmente o que foi essa parte. Aqui por baixo é mais limpeza, tirar esse pó para poder aplicar o produto, um primer aqui em cima, depois do produto, para poder sarar todas essas partes que foram feitas funilaria e não foram tratadas. Aqueles pontos pretos lá no canto são pontos de ferrugem que a gente já tratou, mas quem vai terminar de tratar é o Converfer. Acho que a parte mais crítica, aqui a parte da autotravessa, né, tá solta. A parte mais crítica é essa parte aqui do trilho do banco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar em ângulo aqui pra vocês, mas acho que não vai dar. Essa parte aqui, ela é mais distante dessa outra aqui, e essa daqui tá mais perto uma da outra. Então esse trilho ele tá montado assim. Por quê? A parte do túnel aqui, ela poderia, acredito eu que ela estava muito ruim e faltava pedaços. Na hora de montar o assoalho provavelmente era menor assim nesse sentido, então eles bateram o máximo que deu nesse ponto para ele encostar no túnel, e do túnel eles trouxeram para fora.
aqui nesse trecho assim, ó, o túnel começa aqui e aí depois ele tá fazendo isso. Ele tá criando uma barriga nesse sentido. Isso tá fazendo com que o trilho fique nessa posição. Isso daqui pode causar algum problema na hora de colocar o banco. E depois de tudo pronto, a gente perceber que isso tá causando problema, aí vai ser bem catastrófico. Então, eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que eu vou ter que refazer essa parte aqui do banco. Essa parte onde está colocado o trilho. Aqui a gente percebe, ó, que até pôr de ângulo aqui, que o buraco onde vai preso o cinto de segurança, ele está bem inclinado, ele está nessa posição. Enquanto que aquele outro ali é quase reto. Quase num ângulo de 90 graus. Ele tem um leve ângulo, mas ele é bem mais reto do que esse. Eu não tenho certeza ainda, mas eu acredito que eu vou ter que refazer esse trecho aqui, tirar o trilho fora e refazer esse trecho para colocar ele na posição. Antes de cortar, de fazer qualquer coisa, eu vou pegar o banco do Dacom, que já estão prontos há muito tempo. Eu só ia mostrar eles bem mais para frente, mas o carro aqui ele vai me obrigar a mostrar o banco para vocês. Então eu vou pegar o banco do Dacom, vou colocar aqui no lugar para ver se ele encaixa e para ver como é que tá o andar do banco aqui, vamos dizer assim, para frente e para trás. Se ele tá normal ou se ele tá pegando em alguma parte. Se ele tiver pegando em alguma parte, a gente vai ter que refazer essa parte para colocar esse trilho aí no ângulo. O trilho desse lado aqui, ele tá bom, ele tá reto. Agora aquele dali, ele tem um leve declínio, como eu disse assim, ele começa assim e termina assim. Então eu vou pegar o banco do Dacom, pôr aqui no lugar e ver como é que tá funcionando esse trilho aqui. Se houver qualquer problema, a gente vai ter que refazer essa parte aqui para que mais pra frente o Johnny não tenha problemas aí na hora de colocar o banco e ter barulho ou o banco ficar pegando em alguma parte. Aqui a grande parte do assoalho a gente já limpou. O Diego começou lixando, eu terminei de lixar, inclusive aqui a travessa do banco, ela já está limpa. Tirei todo o vestígio de cola que tinha. E agora a gente vai passar um ar para tirar o pó, fazer uma verificação se ficou algum ponto sem lixamento. E preparar para fazer a aplicação do produto aí Converfer. Depois um wash primer em cima e depois um primer PU bem grosso para ficar uma camada bem resistente aqui e proteger essa parte. Mas antes a gente vai testar o banco aqui para saber como é que ele está funcionando aquele trilho ali que eu acabei de falar. Como vocês podem ver, o banco está aí no lado do passageiro, certo? Do lado do passageiro foi bem fácil, coloquei ele no trilho, já encaixou tudo direitinho. Tanto a parte do trilho aqui, encaixou perfeitamente, quanto aquela parte ali onde vai o pino de trava do banco, para ele não ficar correndo para frente e para trás. Agora aqui já nessa parte, também coube, graças a Deus, serviu direitinho, não teve problema nenhum, o banco entrou aqui sem problemas nenhum, correu livre, não ficou enroscando em nada, então ficou perfeito, a gente não vai ter que refazer esse trecho aqui. Graças a Deus a gente não vai precisar mexer nessa parte, isso vai aliviar bastante pro Johnny e também aqui pro andamento do trabalho. A única parte que eu tive que ajustar foi esse trechinho aqui, essa ponta era muito alta e não deixava o banco, a parte onde fica o pino de trava, encaixar aqui dentro, porque ele tem que correr aqui por baixo. Então ele tem um desenho específico, ele corre aqui por baixo e faz a base aqui em cima, como se fosse um Z, assim. Então o desenho tem que casar aqui embaixo e casar aqui em cima. Essa parte aqui em cima era muito alta, então eu tive que rebater para acertar o desenho. Mas a gente já conseguiu resolver o problema, ele também encaixou e ficou correndo aqui perfeitamente nessa parte. Então agora o que eu vou fazer é aquelas pequenas soldas que eu preciso fazer, que eu acabei de mostrar, para deixar tudo pronto no lugar. E em seguida eu vou fazer uma limpa aqui, vamos dizer assim, caçar detalhezinhos que precisam ser lixados. Se não houver nada, a gente já vai aplicar aqui o Converfer nessa parte. Só vou mostrar um pouquinho aqui do banco. Esses são os bancos que já estão feitos aí há muito tempo pro Dacom. Eles foram feitos praticamente na época que ele estava na oficina para ser restaurado, que ainda ele era o modelo antigo.
e lá naquela oficina que eles estragaram. Então esse banco é dessa época. Tá guardado lá em cima na minha casa. Então vamos lá, eu já preparei a peça aqui. Vamos aplicar o converter por dentro do pé de coluna. E vamos ver aí, eu disse no começo do vídeo que eu ia aplicar um primer PU por cima. Eu vou observar como é que o converter age aqui em cima e como é que ele vai se comportar sobre a peça, para daí eu tomar a decisão correta aqui, se eu vou aplicar um primer PU ou se eu vou deixar só o converter e depois que a peça estiver no lugar como eu tenho acesso, aí eu pinto ela, aplico o primer PU por dentro, com a peça já no lugar, porque dá para fazer isso também. Lá no pé de coluna, lá naquela parte que eu refiz, eu já também dei uma limpada e tirei alguns pontos de solda que estavam lá sobressalente. Aqui os pontos de solda que eu desbastei para ele não servir de calço na hora que eu for colocar a outra peça aqui em cima. Eu também dei uma lixadinha aqui. Eu também vou aplicar aqui o converter nessas partes para ele trabalhar nessa parte. E vou tentar aplicar lá em cima também, ó, para matar aquele ferrugem que tem ali por cima. Beleza? Lá em cima a gente pode ver de novo aquela espuma expansiva, lá não vai ser necessário aplicar nada. Então eu vou tentar aplicar aqui nessa parte. Vou aplicar toda essa parte toda aqui. E vou jogar um pouco lá dentro também. Vou tentar mostrar lá no fundo da caixa de ar. Existe um pouco de sujeira, mas também tem alguns pontos de ferrugem. Então eu vou jogar nessa parte lá por dentro também, para ele ser aplicado aí, vamos dizer, pra gente aplicar ele por dentro. Desculpa aí a minha falha aqui no gaguejar, porque às vezes as palavras correm, elas vão embora. E às vezes eu tô olhando para a peça, pensando no que eu vou falar, pensando no que eu vou fazer e no trabalho que eu tenho que executar. Então, para terminar o assunto aqui, eu vou aplicar por dentro da caixa para que ela também, para que o converter também possa agir nessas partes meio alaranjadas que a gente consegue ver lá no fundo, ó, para ele tratar essas partes de ferrugem também. Isso aí é produto da solda que foi feito na hora de colocar a caixa de ar. A gente já aplicou aqui o converter por dentro do carro, né? Por toda a parte do assoalho, aqui por baixo. Tudo isso que vocês estão vendo brilhando aí é o converter. Todas essas partes pretas, esses pigmentos pretos são pontos que estavam enferrujados e ele converteu aí numa espécie de primer, tá? Isso segundo o fabricante. A gente aplicou ali em cima. Eu fiz esse processo aqui, como eu já disse outras vezes aí em outros vídeos, no meu carro. E até hoje eu não tive problema. A gente aplicou isso aqui nessa parte de cima aqui, que vocês viram aí nos vídeos passados, que a gente pintou depois, aplicou o primer PU óxido. E por enquanto a gente não teve problema nenhum. A gente lixou bastante lá e não aconteceu nada. Não desplacou, não soltou, não fez nada. Tá do jeito que a gente queria que ficasse. Perfeito ali. Aqui por dentro a gente aplicou tudo. Uma coisa que eu percebi depois é que essas travessas do banco aqui, todas elas estavam soltas nesses pontos. Então eu tive que refazer alguns pontos de solda para prender elas no lugar, porque elas estavam soltas. Tanto aquela quanto essas daqui também estavam soltas. Então eu fiz aqui os pontos de solda. Aqui no canto, onde tinha aquele podre, eu consegui fazer aqui um ponto de solda, o máximo que eu consegui sem afetar a chave. Tá muito ruim aquela parte, e qualquer coisinha a parte despedaça. Por que a gente não vai mexer nisso daqui agora? Então, por que a gente não vai mexer nisso aqui agora? Porque pra gente mexer nessa parte, a gente teria que tirar essa travessa do banco aqui por completa, para poder refazer as partes de baixo e depois refazer e colocá-la no lugar de novo. Isso seria inviável agora no momento para o Johnny e até para a gente aqui, para não demandar um tempo muito longo aqui no trabalho. Se um dia o Johnny quiser fazer isso, também dá para fazer uma outra vez, numa outra ocasião, mas não existe a necessidade de mexer aqui agora. A parte que estava solta eu consegui soldar. Então, por enquanto tá bom, tá funcional aqui e a gente não vai ter problemas com essas partes. Essa parte que eu fiz o ponto de solda reforçou bem e a gente aplicou o produto aqui e vai ser tratado. Isso aqui também vai durar aí por pelo menos aí uns 20 anos, é o que a gente espera. Vai ficar um trabalho aqui bem, digamos assim, um trabalho bem feito, com os materiais certos aí para que haja aqui a proteção dessas partes por o maior tempo possível,
para que o Johnny não tenha problemas mais para frente aí com nada de foco de ferrugem, nada desse tipo. Se houver por acaso algum, a gente não é passivo de que alguma coisa aconteça, mas se houver, vai ser fácil tratar algum ponto de ferrugem que apareça aí mais pra frente. Mas a gente fez tudo aqui, eu fiz tudo aqui para que isso não aconteça, pelo menos por um período aí de uns 10 anos, é o que a gente espera. Beleza? Então o que a gente vai esperar agora é secar. Aqui nessa parte, ó, já começou a secar e ali já tá úmido ainda. Então a gente precisa esperar secar bem aqui o produto. O bed volume também tá ali. Vai secar também por dentro o produto. E assim que ele estiver seco, a gente vai aqui por dentro do assoalho aplicar o wash primer e aplicar um fundo PU aqui. Eu não sei se a gente vai aplicar o óxido ou o primer universal. Vou conversar com o Johnny para saber o que ele quer que a gente faça. Ali por dentro do pé de coluna, talvez eu faça o mesmo processo. Wash primer e primer PU, que daí eu já aproveito aqui a viagem de aplicar aqui por dentro e aplico ali dentro também. Isso pode atrasar um pouquinho aí o momento de colocar o pé de coluna no lugar, fazer a soldagem da peça, mas é um atraso muito bom, vamos dizer assim, porque a gente vai fazer o melhor que a gente pode para tratar aquela parte lá por dentro também. Beleza? Então agora esperar secar aqui a parte de dentro do assoalho do carro e para a gente poder dar continuidade aí no trabalho. Dia seguinte, tudo seco. E agora a gente vai aplicar então o wash primer e depois de 20 a 30 minutos a gente vai aplicar o primer PU em cima aqui no assoalho. Eu já conversei com o Johnny e ele falou que pode aplicar sem problema nenhum o primer normal, não precisa ser o óxido aqui nessa parte. Vocês já conhecem o processo, então a gente vai só mostrar alguns pedaços aí, algumas partes da aplicação e já já a gente volta aí com o processo concluído. Bom, fosfatizante aplicado e agora a gente vai esperar aí então uns 20 minutinhos para ele secar, para a gente poder aplicar o Prime PU em cima aqui no assoalho do carro. Como diria meu pai, enquanto descansa carrega uma pedra. Agora a gente, enquanto vai esperar aqui, a gente vai trabalhar num outro projeto ali. Bom, o trabalho aqui está finalizado. A gente aplicou todos os produtos que a gente tinha que fazer aqui, que a gente tinha que aplicar. Convertor de ferrugem, wash primer e depois aqui o primer PU. Essa parte aqui do trabalho, ó, aqui no assoalho do carro, eu vou entrar em contato com o Johnny para saber o que ele quer fazer daqui para frente. Se ele pretende emborrachar toda essa parte, se ele vai colocar mantas, anti-ruído, o que ele pretende fazer aqui nessa parte. Então eu vou entrar em contato com ele para saber o que ele quer fazer para a gente poder seguir aí com o trabalho. Mas a parte aqui de fazer o tratamento, aplicar os produtos para que a parte ficasse pronta, digamos assim, parte de acabamento, está finalizado aqui o trabalho e só esperar aqui a orientação do Johnny então daqui para frente, certo? Johnny, tudo que eu pude fazer para salvar, tudo que já tinha sido feito aqui dentro do seu carro, eu fiz. Tudo que estava ao meu alcance eu consegui fazer. Se alguma coisa acontecer daqui a alguns anos, de aparecer alguma coisa, de alguma coisa que não ficou legal, me desculpe, é porque passou desapercebido ou eu não vi. Mas tudo que eu vi que tinha de errado que eu podia corrigir, eu fiz. Tratamento contra ferrugem, partes que estavam podres, tudo que eu pude fazer, que estava ao meu alcance, eu fiz. Então, se acontecer alguma coisa lá na frente, Johnny, me perdoe por favor. Mas, como eu disse, o que estava ao meu alcance, eu tentei fazer o máximo vamos dizer assim, o máximo de perfeição que está ao meu alcance, eu tentei fazer aqui, para corrigir todos os problemas e salvar aqui a parte interna do carro. Beleza? Uma parte que vai precisar um trabalho grande igual esse que foi feito aqui por dentro do carro, é a parte de baixo e a parte lá de trás do porta-malas, que eu vou ter que também aplicar, eu tinha esquecido, mas eu vou ter que aplicar um Prime PU embaixo também para depois aplicar o emborrachamento. Então, partes grandes assim desta forma é por baixo do carro e a parte do assoalho lá do porta-malas que eu tenho que fazer essa parte agora. Tem que aplicar esse produto para poder fazer o emborrachamento por baixo.
Eu vou sugerir ao Johnny também que faça o emborrachamento aqui por dentro, para calafetar, para ficar com um acabamento mais uniforme e fazer a vedação por completo aqui da carroceria, para que não haja vibração e nem barulhos internos. Depois, se ele quiser, ele pode colocar aí uma manta por cima que não tem problema. Eu vou ficar devendo para vocês aí o pé de coluna, que eu tenho que esperar esse aqui secar, para depois só fazer a soldagem do pé de coluna lá na lateral. Mas feita essa parte de soldagem maior, acredito eu que dessa vez a gente não vai encontrar mais nada que tenha que ser refeito aí. A gente pode continuar o trabalho para breve entregar o carro para o Johnny. Beleza? Então a parte aqui de aplicação dos produtos por dentro do assoalho está pronto. A gente tem que aplicar aqui por dentro do carro ainda, aqui na parte traseira. Essa parte do assoalho é o mesmo processo, mas aqui é um pouco mais tranquilo, porque as partes já estão feitas, é só fazer o lixamento e aplicar o produto. Por dentro do carro, então a parte que falta é essa daqui. Aqui já está finalizado, como eu acabei de mostrar para vocês aí, já até falei demais, né? Mas creio eu que a estadia do carro do Johnny aqui, o ex-maltratado, porque agora bem tratado o Passat do Johnny, está chegando ao final. Logo vocês vão ver aí um novo hóspede aqui da garagem da Revan, que é o carro do André, mas isso aí vai ficar mais para frente ainda quando a gente começar uma nova série. Aqui ainda vai levar um pouquinho de tempo, mas está se aproximando aí o dia dele ir para sua casa e ganhar pintura e todos as outras partes que precisam ser colocadas. Parte de elétrica, parte de acabamento, parte de tapeçaria, essas partes aí para o carro ficar inteirinho. Então eu agradeço muito ao Johnny por confiar no meu trabalho, por confiar em tudo que eu aprendi a fazer no meu carro, que é o meu Senai. Então eu espero que eu esteja agradando e fazendo o melhor que eu posso, esteja agradando aí as suas expectativas a respeito do trabalho que tinha que ser feito aqui no seu carro. Beleza? Eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Na semana que vem a gente volta com o pé de coluna no lugar e vai dar tudo certo daqui pra frente. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal da Revan. Ele é feito para vocês, não para me exibir. É feito para vocês acompanhar o trabalho e saber que dá para fazer em casa. Se vocês quiserem, tá aí as dicas, as orientações que eu aprendi com muitas pessoas. Aprendi algumas sozinho, mas eu procuro mostrar tudo que eu sei nos vídeos para que vocês também, se tiverem a vontade, aplicarem no carro de vocês, fazerem na casa de vocês. Beleza? Muito obrigado a todos vocês. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio aí do carro do Johnny. Grande abraço e até semana que vem.